Boa noite, meus irmãos, meus amigos queridos, muitas saudades. Estaremos, acho que dia 27, estaremos com a nossa live, a live do Consolador, que vai nos unir dentro da nossa festa junina, da maneira que nós, essa é a maneira que nós podemos realizar. Sugiro até que a gente surja ou apareça ou se vista a rigor para a festa e vamos ser felizes, tá bom? Então vamos iniciar esse nosso encontro primeiramente com a nossa prece de agradecimento a toda a espiritualidade, ao nosso querido Eurípides Barçanufo, a todos esses irmãos, a todas as equipes espirituais que nos sustentam, que nos amparam, a todos aqueles que nesse momento estão envolvendo todo o planeta Terra, e que nós estejamos assim nesse instante nos segurando as mãos, nos unindo pelo coração, pelo pensamento, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva com a sua luz e que nos dê a sua paz, e que nós estejamos abertos para receber essa paz. E assim, Mestre amado, que os nossos lares se encham com a tua luz e a tua presença, e que você permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. Hoje, o título da nossa conversa hoje é Quem disse que seria fácil? Isso foi extraído de Mateus 16:4, quando Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, então nós vamos falar hoje da cruz. A cruz, ela tem vários símbolos, vários significados. Entre eles, eu vou citar alguns. A cruz vermelha, ela nos traz assim a mensagem de solidariedade, de assistência, de humanitarismo. A cruz de Malta simboliza a busca pela moral ilibada. Os cavaleiros hospitalares, eles usam a cruz de Malta. A cruz do Tal. A cruz do Tal é aquela cruz que é um T e significa renúncia e amor ao próximo. Essa cruz São Francisco usava e ela é a última letra do alfabeto hebraico. Tem a cruz de Caravaca, que significa devoção, providência divina, e aí tem a cruz do Deus Sol, do Deus Mitra, do Deus Átis. E ainda falando sobre a cruz, ela significa o mais, soma ao infinito. Para os cristãos, significa, seria o certo para nós termos o significado de superação, de vida além da vida. Porém, nós colocamos essa cruz de uma outra forma, nós colocamos ela no sentido de peso, a carga que cada um tem que carregar. Essa carga que nós vamos colocando em nossos ombros ao longo da nossa caminhada. E é puramente responsabilidade de cada um carregar a sua carga, aquilo que se tem que carregar. Nós temos umas frases de efeito que mostram muito bem como nós vemos a cruz. Frases que nós ouvimos frequentemente: fulano, beltrano, cicrano, é a cruz que eu tenho que carregar. Quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós nos sentimos, de alguma forma, preteridos, nós sempre usamos alguma afirmativa assim: sempre sou eu crucificado aqui. Quantas vezes nós proferimos essas frases? Quanto tempo nós estamos alimentando ainda essa sentença? Ou então nós falamos: esse é o meu karma, que é um sinônimo. E quando Jesus falou a respeito,
Ele queria que nós entendêssemos da seguinte forma. Quando ele falou, eu carrego a minha cruz, eu sou o exemplo a ser seguido. E se nós analisarmos friamente a condição de Jesus, vamos assim, chutar por baixo, ele tem pelo menos um ano luz à nossa frente. Sabendo que um ano luz, eles são 9 trilhões 461 milhões de quilômetros. Nós temos muito chão ainda a percorrer. Mas trazemos em nossa bagagem muitas conquistas virtuosas. Porém, o peso dos desvios são mais sentidos e sofridos por nós na nossa caminhada. Uma pergunta: Jesus errou ou se desvirtuou ao longo da sua jornada? Afinal de contas, além dele carregar a cruz, ele foi literalmente crucificado. Vamos agora àquilo que nós aprendemos dentro do Espiritismo e também dentro dos Evangelhos. Jesus, ele não foi criado em condição diferente de nenhum de nós. Então, somos todos iguais diante do Pai Maior. E assim como nós, um dia ele também teve os seus desacertos diante da lei divina. Ele aprendeu em cada caminhada a desfazer-se desses pesos excessivos. E isso é o que nós devemos fazer agora. E a clareza disso está expressa no registro que esse discípulo trouxe, né, até os dias de hoje, onde ele colocou todos os acontecimentos da passagem de Jesus enquanto ele estava aqui entre nós na Terra. Em um tempo muito remoto para nós, lá passado, ele também acreditou que não conseguiria suportar o peso da sua cruz. Ele também teve aquele seu momento de angústia quando ele percebe que ele está, digamos assim, numa situação onde o peso é muito maior do que ele poderia suportar. Com certeza, ele também revoltou-se, angustiou-se, ele chorou, hesitou e resignou-se. Tomou a sua cruz e seguiu. Imaginemos quando ele recebeu do Pai a ordem para governar a Terra, sabendo profundamente das mazelas humanas e com plena consciência e ciência que a humanidade a ele destinada para comandar era de grande potencial em todos os sentidos, mas o que mais ressaltava aos seus olhos era o perfil irritadiço e confuso desses espíritos que foram destinados a florescer sob seu comando no terceiro planeta depois do Sol, a nossa Terra, que é pequena, é um planeta pequeno, mas grande em conflitos. Não seria fácil para Jesus, não seria. Mas ele aceitou a missão junto ao Pai para colocar nessas mentes confusas a justiça, a moral e a ética. Esse é o verdadeiro sentido de Jesus ter estado entre nós. Mandou, antes de ele mesmo vir em pessoa, ele mandou emissários que o antecederam para abrir a visão destes seres perturbados, que é a humanidade da Terra. Veio Lao Tzu, fundador do Tao, lá por volta de 2000, 2500, antes da Era Comum, na China, que ensinava que a saúde do corpo só depende de se livrar do que é ruim para o espírito. Isso era um ensinamento maravilhoso. E ele foi o pai da medicina chinesa. Veio Zaratustra, no século VII. Trouxe o zoroastrismo. Ele veio na Pérsia, que atualmente é o Irã. Ele pregava
que Ahura Mazda era o criador e sustentador de tudo o que existe, e que esse sustentador partilhava sua divindade com todos que criava. Veio Confúcio também no século VI, antes da Era Comum, um sábio chinês, que buscava no ser humano os valores sublimes que haviam se perdido. Pregava o desprendimento das coisas transitórias. Veio Buda também no século VI, antes da Era Comum, o Siddhartha Gautama. Pregava que as boas ações geram bem-estar espiritual e frutos de felicidades na reencarnação seguinte. Isso era uma coisa constante até chegar nas moradas mais puras. Vieram todos os profetas, até João Batista, para alertar a humanidade que o valor moral de cada um culminará na elevação coletiva de todos. Ainda assim, a humanidade se manteve surda à lei e continuaram a obedecer, cada um por si, e foi em frente, foi em diante. E essa lei, ela foi se tornando cada vez mais atuante e se fortaleceu. Veio a opressão dos fortes sobre os mais fracos, veio a ânsia de domínio e a implantação da rivalidade em todos os cantos do planeta. Voltemos agora para Jesus, o governante, que vendo a situação de caos que a humanidade estava mergulhada, mesmo com tantos avisos dos seus auxiliares. E o que fazer com esses tutelados perdidos e cada vez mais ambiciosos? Ele tomou uma decisão. Resolveu vir em pessoa para dar as diretrizes antigas, as mesmas de outrora, a implantação da justiça, da moral e da ética. E ele veio. Veio, esteve entre nós, humanidade, recebeu a cruz como mérito, cuja sentença da cruz era para aqueles que fossem julgados desprezíveis, era a morte mais infamante e também mais cruel. E a cruz de Jesus é aquela cruz que mostra uma trave, né, horizontal, que é mais curta e significa a vida física. E a vertical é mais longa e significa a elevação espiritual. Carregamos sim as nossas cruzes e não poucas vezes caímos vergados pelo seu peso, pela revolta que surge em nossos corações. Não ousamos lembrar a orientação de Jesus, quando disse: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Vamos entender essa sentença: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós não podemos não suportar o peso daquilo que nós mesmos colhemos, daquilo que nós semeamos e depois que nós vamos colocando em nossos ombros. E cometemos um engano muito infantil, achando que a missão de Jesus terminou, expirou lá no Gólgota, no momento da crucificação, que ali ele estava livre da sua cruz. Jesus continua carregando a sua cruz até o nosso despertamento total. E a proposta dele é que prossigamos na medida que vamos nos desapegando dos nossos equívocos, dos nossos enganos. A cruz vai se tornando mais leve e mais ajustada em nossos ombros. E às vezes que a derrubamos, vencidos pelo cansaço, pelo desânimo, nós vamos sendo levantados, erguidos, soerguidos.
E quando nós recebemos todo o estímulo daquilo que Jesus falou para nós segui-lo, tomar nossa cruz e segui-lo, nós vamos sentindo então gradativamente um conforto. Aí a sugestão, eu pego a minha cruz, você pega a sua cruz e vamos caminhar juntos na mesma estação. E quando um fraquejar, o outro estimula e dá a mão, porque afinal a chegada não está tão longe. Nós sabemos que estamos no limiar desse momento, que nós estamos sendo preparados para atingirmos digamos, um degrau a mais dentro desse propósito que Jesus veio trazer para todos aqueles que querem segui-lo verdadeiramente. Seguir Jesus não é difícil, não é difícil. Seguir Jesus é abrir o coração, é sentir a sua presença em nós. É saber que esta ligação muitas vezes vem dele para nós e que nós temos os nossos momentos críticos, onde por vezes são agravados por circunstâncias que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. E essa opressão do sofrimento faz que às vezes, recrudesça em nós o ceticismo. Analisamos muitas vezes assim, será que tudo aquilo que eu faço de bom não é contabilizado? Será que quando eu me dou, isso não conta? Nós ainda estamos naquela faixa onde nós achamos que tudo que nós fazemos de bom é para haver uma recompensa. E isso Jesus, nessa passagem, ele desmistifica. Nós temos que ir com tudo, do jeito que nós estamos. E aí sim, na medida em que nós vamos entendendo, que nós vamos interiorizando os seus ensinamentos e aceitando o seu convite, nós vamos então jogando fora o peso. O que é jogar fora o peso? Jogar fora o peso é quando eu já não sofro pelo mal que o outro pensou em me fazer. É quando eu entendo que ninguém está no mesmo patamar de entendimento que eu. É quando eu percebo que a minha essência ainda está adoentada por diversas falhas que me levam muitas vezes a ter um comportamento egoísta, um comportamento onde eu possa entender que eu estou numa condição mais elevada que o meu semelhante. Nós estamos, sim, no mesmo barco, nós somos farinhas do mesmo saco. Um pode ter mais cultura, outro menos, um pode ter um doutorado, outro não, mas as nossas deficiências morais ainda estão bem emparelhadas. Então, nós temos, sim, primeiramente, vamos fazer o exercício de nos suportar. E aí, depois que nós vencermos essa primeira fase, que é suportar o próximo, nós passamos então a tolerar. Depois que nós começamos a tolerar, nós vamos perceber que a compreensão é muito maior. E eu já falei em outras vezes que o amor, ele reside em nós, ele está lá, é só desenvolver. Também não podemos ter em mente que nós deveremos ser 100% todas as horas do dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, 365 dias por ano,
aquela coisa boa, pacífica. Nós vamos ter os nossos momentos de altos e baixos, afinal de contas, nós temos no nosso organismo muitos hormônios e muitas vezes eles entram em descompensação e isso vai refletir sim na nossa exteriorização, uma aspereza, mas a nossa consciência, quando ela está ativada, isso é suplantado quase que imediatamente. E é isso que Jesus espera de nós, porque Jesus ele não está falando para aquela humanidade lá de trás, por exemplo, quando ele falava no Sermão do Monte. Jesus está falando talvez para as mesmas pessoas que hoje estão aqui, mas estão muito mais aptas a entender o seu chamado. Hoje nós estamos mais maduros, hoje, embora mais sofridos, nós estamos compreendendo melhor os seus apelos. E nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, nós vamos assim, desenvolvendo aquilo que nós trazemos latente em nosso ser, que é a centelha divina que habita em nós. Quando eu falo centelha divina que habita em nós, eu estou falando do próprio Criador em nós. E é isso que nós exteriorizamos quando nós estamos usando o nosso melhor lado, a nossa parte mais depurada, aquilo que nós mais trabalhamos para realizar, enfim, a nossa evolução. Porque hoje nós já entendemos que nós não estamos aqui nesse planeta para uma projeção profissional, para uma projeção pessoal, para atingirmos, né, patamares, escalar, né, dentro de uma sociedade. Nós estamos aqui para nos alinhar com a harmonia do Cristo e nos aproximarmos cada vez mais à nossa essência divina com o Criador. Então, vamos ouvir a voz do nosso Mestre e segui-lo, felizes, confiantes e sabendo que quando nós estamos segurando em suas mãos, mesmo caindo, mesmo nos machucando, a queda será menos relevante. É isso que eu queria falar hoje, essa noite, para vocês. Entendi também o recado para mim e juntos nós vamos desenvolvendo então todas essas nossas capacidades e espero, mais uma vez reitero, de estarmos juntos, unidos, trabalhando na graça de Jesus, nosso irmão maior. Agora, já com a água preparada, nós vamos então fazer nossas vibrações, nossa prece, nosso agradecimento e nos unirmos num só pensamento e num só coração, elevando assim os nossos sentimentos na luz de Jesus, nosso irmão maior, sentindo toda a presença dos irmãos espirituais, das equipes que nos amparam, que nos dão sustentação. E assim nós vamos carinhosamente envolvendo o Consolador, nossa casa, nosso lar espiritual, em todos os seus ambientes, todo o solo, subsolo, e essa luz vai subindo até a construção espiritual, envolvendo tudo ao entorno, envolvendo os lares das pessoas, e assim que a luz do Mestre Jesus possa envolver todos aqueles que ali estão passando por tratamento, pela assistência, seja assistência física, a assistência espiritual, que todos sejam alcançados, envolvidos, principalmente hoje, rogando a Jesus que possa envolver com muito amor as pessoas que estão fragilizadas no seu emocional, que estão tendo os transtornos de todas essas energias de medo, da paralisação
que está havendo no nosso planeta, energética, que todas sejam envolvidas na luz, que as equipes espirituais possam ali estar atuando, fazendo o encaminhamento, fazendo tudo o que é necessário para devolver a saúde física e a saúde psicológica a todos esses irmãos queridos. Pedimos, Jesus, que a tua luz possa envolver todos aqueles que estão adoecidos, que estão se recuperando nesse momento, dessa doença que está nos atingindo. Pedindo também, Jesus, que a tua luz possa envolver todos os hospitais do mundo, envolvendo as pessoas doentes, não apenas pelo vírus, mas também de outras enfermidades, que sejam amparados, que sejam visitados pelos médicos do espaço. Fortaleça, Jesus, todos aqueles que estão à frente dessa batalha, muitas vezes entrando também como um paciente pela contaminação, que todos sejam envolvidos em paz e que os médicos do espaço estejam fortalecendo cada hospital, cada leito. E assim, Mestre, que a tua luz possa envolver todos os lares, possa envolver todas as crianças, todos aqueles que são abandonados, todos aqueles, Jesus, que estão pelas ruas. Envolva, Jesus, todos os velhinhos, aqueles que estão em final de jornada, mas ampare e fortaleça aqueles que estão retornando para um novo começo. E assim, Mestre, que a tua luz ilumine todos os corações, fortalecendo e amparando todas as nações do nosso planeta querido, envolvendo o nosso Brasil, envolvendo num só coração todos nós, para que possamos juntos rogarmos que a tua luz possa envolver e amparar o mundo. E dessa forma, Mestre, agradecidos, nós vamos pedindo ainda que as águas que nós colocamos possam ser fluidificadas, que ali possa conter tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso refazimento físico, mental e espiritual. E deixamos, Jesus, a nossa melhor vibração, na vibração do amor, entregando para que seja levado onde houver maior necessidade. E dessa forma, Jesus, te agradecemos e pedimos que permaneça conosco agora e para todo sempre, que assim seja, graças ao Pai. Que nosso Pai Celestial, que é todo poder e bondade, nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, chegamos ao final desse nosso encontro. Agradeço a todos e um beijo grande no coração de cada um. Boa noite.